A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é o pastor Misael Figueiredo. Estamos iniciando mais uma lição da nossa escola bíblica dominical, a lição de número 12, que fala sobre imersos no Espírito nos últimos dias. Quero aqui já no início desta aula cumprimentar todos os professores da escola bíblica dominical que têm aí se dedicado no ensino da palavra do Senhor todas as semanas, todos os domingos, com muita alegria, com muita gratidão a Deus pelo seu chamado, por aquilo que cada um tem feito, dando o seu melhor para ensinar a igreja. Como pastor, eu sempre digo na igreja que a escola bíblica dominical, juntamente com o seu corpo de professores, com o seu corpo docente, é um grande braço, uma grande ferramenta para ajudar o pastor da igreja no ensino da palavra, para que esta tarefa não fique somente para o pastor e outros líderes, mas toda a escola dominical, todo o ensino que a igreja tem, ele é uma grande ferramenta, é uma grande ajuda para o ensino bíblico da palavra do Senhor. Bom, quero também cumprimentar aqui todos os alunos, aqueles que estudam a palavra do Senhor sistematicamente, que têm se dedicado a estudar as lições bíblicas, né, da escola dominical. Bom, para você que está estudando as nossas revistas da escola dominical, se você estuda ela sistematicamente, leva a sério esse compromisso sistemático de estudar a palavra, é como se você estivesse já fazendo um seminário. Você já está fazendo um seminário, porque os temas aqui são temas bíblicos, eles acompanham uma linha curricular, onde a gente aprende aí sobre vários temas bíblicos, né? E nesta feita a gente está estudando o livro do profeta Ezequiel. Veja que maravilha, estamos estudando um dos profetas maiores, né? Os profetas maiores é uma disciplina em muitos cursos teológicos. Estamos estudando o Antigo Testamento, estamos estudando um livro específico da Bíblia dos 66, estamos estudando dentro de um contexto do profetismo, estamos estudando também numa abordagem escatológica, futurística, também estudando a questão da história, do que aconteceu com o povo de Israel. Vejam como a gente pode tirar vários aprendizados, inúmeras lições preciosíssimas dentro de um livro, né? E dentro de um contexto de 3 meses. Isso nos ajuda muito. Por quê? Porque você tem aí 13 lições, você tem aí 3 meses para que você possa fazer uma pesquisa com calma, ler todo o livro, né? Ler todo o livro, e aí você poder pesquisar, ler, meditar, verificar cada uma das referências bíblicas. Veja o quanto isso é importante, o quanto isso vai nos ajudar. Então, fica aqui meus parabéns a todos os professores da escola dominical, a todos os alunos, aqueles que se dedicam no ensino e aprendizado da palavra do Senhor. Amém? Vamos lá então, ao início da nossa lição de número 12, que fala sobre imersos no Espírito nos últimos dias. Bom, o objetivo geral dessa lição é apresentar a restauração escatológica do Vale do Mar Morto e a efusão ou derramar do Espírito Santo que vai acontecer não de uma forma esporádica, limitada, como nós vimos no Antigo Testamento, mas de uma maneira ampla, geral, sem medida, o que vai acontecer lá no milênio. Bom, 3 pontos são importantes a gente observar nessa lição. É muito importante isso para você que é professor da escola dominical, principalmente professor. Eu falo isso repetidamente porque eu sou professor da escola dominical já há muitos e muitos anos, e eu sei que é um ambiente muito bom, um ambiente agradável, amabilíssimo, onde a gente compartilha a palavra, a gente muitas das vezes tem a oportunidade de orar uns pelos outros, faz parte de um culto, mas é uma aula também. Embora seja um momento também de alegria, da gente rever os irmãos, se congratular ali e tal, mas é uma aula. Então a gente não pode perder a perspectiva didática, pedagógica. Nós não podemos perder os objetivos que são propostos na lição. É muito comum
a gente vê alunos que fazem aquelas perguntas que não tem nada a ver. Às vezes, um exemplo, às vezes você está dando aqui a lição 12, o camarada está perguntando da lição 1 do trimestre passado. Isso acontece muito. E aí você, com muito jeitinho, né, aquele carinho de irmão em Cristo, você, claro que você vai ajudar aquela pessoa e tal, dar uma resposta, às vezes ali ou no particular, né, você vai procurar um meio de ajudar aquela pessoa. Mas às vezes acontece de muitas conversas paralelas, assuntos, às vezes a lição do momento ela acaba tendo uma certa reflexão também com aquilo que está acontecendo nos dias atuais, aí os alunos acabam fazendo perguntas e tal, e aí se a gente não tiver um controle da aula, você se perde, e é muito comum, né, a gente ver nas nossas igrejas, aulas que não se terminam, aula que não chega ao final. O professor começa a aula, vai falando tanta coisa, entra em tantos os assuntos, aí quer passear na Bíblia toda, contar história disso, história daquilo, e no final a aula não é concluída. E às vezes tem lugares, tem algumas igrejas que 1 hora e meia, às vezes até de aula, e o professor não consegue em 1 hora e meia concluir a lição. Ou então quando ele vê que falta 5 minutos, aí ele quer correr, e aí sai atropelando tudo e lendo coisas por ler simplesmente, e corre para a conclusão, né, como se estivesse no final de uma partida e tem que fazer um gol. Então, você que é professor da escola dominical, tenha cuidado com isso. E aí o que você tem que fazer? Você tem que se ater aos objetivos da lição, para que você não venha perder o controle, a direção e o porquê de fato vocês estão ali. Bom, desde que você tenha controle da aula, você está direcionando ali a aula, e se você sabe muito claramente, bem claramente o que são os objetivos, então com certeza a sua aula ela vai ser concluída. Então é importante que você observe os objetivos específicos da lição, para que a sua lição seja dada de maneira completa. Bom, normalmente todas as lições elas são sempre colocados nela 3 pontos, né, importantes, para não abrir um leque demais e aí criar uma coisa mais complicada. Bom, então primeiro é importante que você deve expor o aspecto escatológico, né, do capítulo 47 de Ezequiel, explicar aí e apontar, né, aquela questão pneumatológica da profecia, e também descrever o contexto geológico do Vale do Mar Morto. Esses 3 pontos aí são os mais importantes. É claro que a gente sempre, né, cria alguma coisa ali, vai anexando e tal, mas é importante você se ater aos objetivos da lição. Isso aí é muito importante. Não importa o que você acrescente, mas você precisa aplicar esses 3 contextos aí, né? E a palavra-chave, né, imersão, que é a palavra que vai dominar ali toda a sua lição. É importante que essa palavra fique muito bem clara ali. Amém? Vamos lá? Bom, texto áureo da nossa lição, aquele texto, né, que muitas classes a gente até decora ele desde a infância, né? Eu que frequento escola dominical desde a minha infância, a gente nas classes infantis decorava o texto áureo, né? Adolescente também. Hoje praticamente a gente já não vê isso tudo. A gente nem ia com a revistinha lá para frente para falar, não. A gente tinha que decorar e falar. Mas tudo bem, o tempo passa, né? Mas é importante que a gente saiba o texto, saiba a palavra. Bom, o texto áureo está registrado no livro do Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38, que diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Palavras de Jesus. Amém? Bom, a leitura bíblica base para esta aula, ela está no livro do profeta Ezequiel, é lógico, né? Capítulo 47, dos versículos de número 1 até o versículo 12. Ezequiel 47, de 1 a 12, são o texto base. É claro que aí é apenas o texto base, mas a gente está falando de um contexto inteiro, do livro todo, né? Não tem como você estudar o capítulo 47 isolado de todo o contexto, né? Aqueles que estão estudando o livro o trimestre inteiro,
né, já estão acompanhando uma linha de raciocínio. Se alguém está assistindo essa aula pela primeira vez, aí é importante que você leia o trimestre, acesse aulas anteriores, e para que você tenha aí uma ideia, você saiba exatamente daquilo do que estamos falando, ok? Vamos lá, essa primeira parte do capítulo 47, ela na verdade é a continuação da visão do templo de Ezequiel, a partir lá do capítulo 40, porque do 40 ao 48 é a última parte, terceira parte, né, que vai encerrar aí o livro, né? Então o capítulo 47 ele faz parte desse contexto. Na aula anterior nós falamos da visão do templo, né, naquele contexto já dentro do milênio. E agora nós estamos falando dentro desse templo aí do contexto do milênio, mas agora no que vai acontecer, né, com ele já restaurado. Então a gente já tem um novo templo, que é o templo do milênio, né, e depois da restauração nacional e espiritual do povo, aí entra o contexto do milênio, e aí a glória de Deus ela volta, né, estudamos isso na lição anterior, a glória de Deus agora ela volta, e agora o templo então com a glória de Deus ali presente, né, que Ezequiel passa a ver esta outra parte, né, da visão. A primeira parte, ou seja, dos versículos de 1 a 6, ele se concentra nas águas que fluem de debaixo do umbral do templo, e à medida que essas águas sanadoras vão fertilizando as áreas estéreis do Vale do Mar Morto, elas seguem aumentando o seu volume até se tornar um rio caudaloso. A segunda parte, que é dos versículos 7 a 12, descreve o efeito milagroso dessas águas, trazendo vida ao Mar Morto e a toda a região do Arabá. É interessante, né? Porque o Mar Morto, que está sem vida, né? Ele que não produz, e agora estará recebendo águas que vai trazer vida a ele. Bom, então esta lição ela apresenta o aspecto escatológico da visão, mostra a implicação pneumatológica da profecia e o contexto geológico do Vale do Mar Morto. É importante ressaltar aqui, claro, a gente está estudando um texto bíblico e o pensamento é livre, né? Cada escritor, cada pensador, né? Ele às vezes acaba seguindo uma linha, né, de raciocínio, de interpretação, né? Isso vai de acordo com a igreja, com a denominação, sua confissão de fé e tal, então acaba havendo aí diferenças de interpretações. E há 4 linhas, pelo menos, de interpretação na chamada apocalíptica, que é a preterista, a idealista, a histórica e a futurista. A escola preterista, ela defende a interpretação no passado e exclui totalmente, né, a ideia do futurismo. A escola idealista, ela defende que as visões de Ezequiel, neste caso específico aqui, né, estou falando do livro do profeta Ezequiel, no caso a escola idealista, ela defende que as visões de Ezequiel foram símbolos e figuras para transmitir ideias ou simbologias, ou seja, não necessariamente nada aconteceu ou acontecerá fisicamente, mas apenas é uma ideia simbólica, né? Enquanto que a escola preterista, ela apenas, quando ela olha para o livro do profeta Ezequiel, ela só vê o passado, a interpretação literal lá do passado. Já a escola idealista, ela acredita que aquilo é apenas um ideal, é uma simbologia, mas que também não necessariamente seja algo físico e real. A terceira escola, que é a escola historicista, ela já tem um pouco mais de uma média de equilíbrio, ela é mais ponderada um pouco mais nessas interpretações. Ela defende que essas visões seriam um prenúncio dos acontecimentos históricos desde o cativeiro babilônico até o final dos tempos, ou seja, ela tem uma linha, né, histórica aí que pode englobar tanto a parte física histórica, mas que também tem uma parte futurista, né? E a escola futurista é uma interpretação literal que inclui a linha historicista, ou seja, a escola futurista ela depende da história, ela compreende, ela avalia a história, ela respeita a história, mas ela tem uma visão mais ampla, né, mais futurista. A escola historicista, às vezes elas se concentram muito na parte histórica, né,
ela fica às vezes muito presa ali apenas a descrever a questão histórico-gramática, e às vezes ela não dá tanta ênfase ao futurismo, né? E a escola futurista, ela tenta, né, pegar a história e dar essa visão de alcance para frente, né? Como eu falei, são interpretações, são linhas de interpretação. Bom, antes ainda de eu entrar propriamente no texto, uma outra questão que é importante considerar é sobre essas 4 interpretações que elas são vistas dentro do contexto, né, do templo de Ezequiel. Então, 4 interpretações sobre a descrição do templo de Ezequiel. Bom, resumindo essas escolas todas, como é que elas acabam interpretando em específico, dentro desta lição aqui, o templo de Ezequiel? Porque essas escolas, quando elas são estudadas, a nível de escatologia geral, elas também acabam se subdividindo em alguns ramos. E algumas podem ter uma tendência mais forte para um lado ou outro em dados momentos da história, né? Então diverge, não quer dizer que uma escola ela só joga para frente, a outra só vê lá atrás em 100%. Bom, às vezes elas também puxam um pouco, tentam aí dialogar ou criar uma ideia mediana, né? Mas isso é algo muito extenso, é algo muito mais complexo e não é aqui para esta lição. Em específico, aqui nesta lição, a gente pode dizer o seguinte, que sobre 4 interpretações que podem ser dadas sobre a descrição do templo em Ezequiel. Primeiro, é uma interpretação que refere-se ao templo físico e literal que vai ser construído em Israel no futuro. Então, para alguns intérpretes, este templo aqui que nós estamos se referindo, ele é uma descrição, ele se refere a um templo físico e literal que vai ser construído em Israel no futuro. Segundo, que alguns acreditam que esta visão sobre o templo, sobre as águas que vão correr ali, Ezequiel nadando nas águas, aquela coisa toda, é apenas uma visão figurativa de um templo celestial ideal. É apenas de um templo celestial ideal que nunca, na verdade, se pretendeu ser construído na terra, né? Mas assim como em um determinado lugar a glória de Deus se manifesta ali, e você pode participar dessa glória de Deus, sendo cheio dela, então a ideia para essa interpretação seria uma visão figurativa de um templo celestial ideal, mas que não necessariamente seja físico. Uma terceira interpretação é a descrição de uma visão figurativa de um templo ideal, né? Na segunda, a gente está falando de uma ideia de um templo, é uma figura, mas de um templo celestial ideal. Aqui na terceira interpretação sobre a descrição do templo em Ezequiel, alguns intérpretes, eles não vislumbram um templo celestial, eles apenas vislumbram um templo ideal. Esse templo ideal, ele estaria dentro de um contexto totalmente humano, numa visão humana, numa linguagem humana, totalmente acessível ao humano. Agora, a questão é que a gente precisa considerar que para Ezequiel, se ele estivesse falando de uma visão figurativa de um templo ideal, como é que ele faria isso, haja visto que há muitas coisas que não tem como conceber no livro do profeta Ezequiel partindo simplesmente de um contexto humano. Tem que ter algo espiritual, tem que ter uma visão que vai além do humano, né? Então eu acho que essa visão ela vai se esbarrear em alguns probleminhas aí para serem resolvidos, né? Algumas perguntas vão surgir para que sejam explicadas dentro desse contexto. A quarta interpretação é a de um templo celestial real que desceria e seria estabelecido na terra nos últimos dias. Essa visão tem sido bastante ampla na sua aceitação aí por muitos teólogos, né, também, em que consideram que, na verdade, a visão de Ezequiel, embora esse templo ele vai ser literal, né, lembrando que teve o primeiro templo de Salomão, né, ele foi reconstruído lá por Zorobabel, foi reformado por Herodes e tal, destruído no ano 70, e que o terceiro templo será aquele lá na grande tribulação, que Israel vai levantar, e não é figurativo, é literal,
né? E agora o templo no milênio ele vai ser restaurado por Jesus Cristo e ele vai ser literal, porque cremos e acreditamos no milênio como uma dispensação que vai ser literal, que Jesus vai descer aqui e vai reinar aqui em Israel, a partir de Israel, né, como centro ali de seu governo, que será literal, e o templo será real, ele será um templo literal. Então, esse templo, claro que em certo sentido, ele vai estar ali pleno, a glória de Deus estará ali, descerá ali, mas ele também não deixa de representar um templo celestial que vai descer, né, sobre e será estabelecido na terra na eternidade, para sempre, né? Mas aí é uma questão da gente estudar isso num outro momento, essa parte do templo, né, nesse conceito de para sempre, né, de vida eterna, né? Porque aí a presença de Deus, o templo é o Senhor, aí já é a glória de Deus manifesta de uma maneira como nós humanamente não temos como calcular, ok? Vamos lá. Bom, sobre o aspecto escatológico, Ezequiel, né, ele então nessa visão que ele tem aqui, ela é uma visão futurista, mas ela é literal, a gente não pode esquecer disso, né? Porque as evidências tanto internas quanto externas do livro dá sustentação para uma interpretação escatológica literal. O capítulo 47 ele tem uma forte relação com o período do milênio, né? E a gente não pode desconsiderar isso, porque o milênio ele vai ser de fato literal. O umbral da casa, né, essa expressão é uma referência ao templo da visão do profeta. Os detalhes desse complexo com dimensões, áreas, dependências e medidas, todos eles sugerem o quê? Um templo ideal? Não, mas um templo literal. Por isso que a gente defende a ideia do templo literal, e aqui o pastor Ezequias coloca isso muito bem claro, que os detalhes que são apresentados aqui neste templo não dão ideia de um templo ideal. Porque se fosse um templo ideal, ele não se prenderia a detalhes de medidas, dimensões, áreas em específico. Se fosse ideal, não dependeria disso. Mas um templo literal, sim, para dar ênfase e força, né, ao literal. Por isso que cremos que estamos falando de um templo literal. Ok? Bom, no versículo 2 e 3, Ezequiel fala do guia celestial, aquele guia que já havia, aquele homem, né, que se apresenta, fala com ele lá desde a aula anterior, a gente já falou sobre esse guia, né? Ele aparece desde o início da visão, um homem cuja aparência era como a aparência do cobre, tendo um cordel de linho na mão e uma cana de medir, conforme diz o capítulo 40, versículo 3. Ele continua aqui, nessa visão aqui, falando, apresentando para Daniel os detalhes do que vai acontecer. Esse anjo fez Ezequiel sair pelo portão do norte e dessa forma contornar o templo no sentido horário, em direção ao Oriente. Isso porque a porta oriental estava fechada. Esta porta estará fechada, o capítulo 44, versículo 2 diz o seguinte: esta porta estará fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela, e por isso estará fechada. E aí se cumpre, né, aquilo que Deus fala lá no livro do Apocalipse, quando Jesus fala para uma das igrejas, dizendo que a porta, que ele é o que abre a porta, o que fecha a porta, né? Ele fala assim: pus uma porta aberta diante de ti, ninguém a fechará. Ou seja, a porta que Deus abre, ninguém fecha; a porta que Deus fecha, ninguém abre. Ok? Bom, no período dos dois templos, no físico, né? Essa porta nunca esteve fechada, nunca esteve trancada, esteve sempre aberta. E agora, ela estando fechada, é mais uma prova de que esta visão ela tem um caráter escatológico e futuro. Ok? No versículo de número 12, é apresentado também falando sobre os novos frutos. A linguagem dessa passagem ela é apocalíptica e é escatológica e tem paralelo com o livro do Apocalipse. Bom, eu abri mão de ler aqui o texto, que é um pouco longo, né? Como eu já anunciei no anterior, a lição ela é no capítulo 47, versículos de 1 a 12. Eu abri mão de ler
para a gente ganhar mais tempo aqui. Mas é importante que você leia, tá? Não comece a aula sem ler o texto, tá bom? Com base no versículo 12, falando sobre os frutos, essa visão ela tem uma relação dizendo o seguinte, que a toda sorte de árvore que dá fruto para se comer nos seus meses produzirá frutos novos. É a referência que se fala, que nesse contexto aí do milênio, né, está dizendo que toda árvore boa que produz, ela vai produzir nesse contexto aí, né? Mas ambos os textos são literais, no novo céu e na nova terra, pois também uma coisa que precisamos considerar é o seguinte, no novo céu e na nova terra não existe mar. O mar ele não é visto lá no Apocalipse 22, né? A gente já não viu mais o mar como nós vemos hoje, né? Então esse texto é literal porque ele fala dos frutos que serão comidos e tal, né? O milênio ele é distinto do mundo vindouro, isso aqui a gente precisa considerar. Por quê? Porque o milênio é um período específico, 1000 anos, quando ele acabar, Jesus então sai da terra, aí ele permite, né, ele solta o diabo mais uma vez e ele vai ainda congregar alguns para querer fazer guerra novamente contra o Senhor, levando muitos a pecar e tal. Aí depois disso aqui vai vir o juízo final e aquele contexto de eternidade que a gente chama de mundo vindouro, né? Mas isso está mais para frente, tá ok? Vamos lá. Vamos falar então sobre agora o ponto número 2 da lição, que fala sobre a implicação pneumatológica, né, da lição. Bom, item 2.1 fala sobre as águas. Esse ser celestial, ele levou Ezequiel a passar pelas águas, que ao caminhar o primeiro trecho de 1000 côvados, muitas versões vão falar 1000 côvados, a nova versão Almeida atualizada, ela usa uma expressão bem prática para nós aqui da língua portuguesa, que ela traduz como 500 metros. Bom, o côvado era uma medida que em alguns momentos e épocas e culturas eles variavam de tamanho, tá? Tem que se analisar bem o contexto do lugar e a que povo está se referindo. Mas basicamente, o côvado ele era uma medida que poderia ir de no mínimo entre 40 a 60 centímetros, 40 e pouco, 50 e pouco em alguns lugares, né? Ou a medida do braço de um homem, variava um pouco de acordo com os lugares. Mas aqui em específico, a gente está tendo uma medida mais aproximadamente do que seria aí a metade, né? Ou seja, 50 centímetros mais ou menos. Mas o côvado ele tinha algumas medidas que podiam ser meio que relativizadas em relação a lugares diferentes. Aqui vamos trabalhar com uma medida exata, conforme o texto da Nova Almeida atualizada, que diz 500 metros. O pastor Ezequias usa bem essa medida aqui, ou 1000 côvados, né? Que seria mais ou menos isso. Um côvado seria aí 50 centímetros, vamos dizer assim, né? Então 1000 côvados seria em torno de 500 metros, ok? Vamos lá. E aí quando aquele anjo vai com Ezequiel, leva ele começa a entrar naquelas águas. Imagina como se fosse igual na beira de uma praia, né? Que você entra no início ali, molhando só a pontinha dos pés. Daqui a pouco a água vai aumentando, vai crescendo, daqui a pouco você tem que nadar. Então os primeiros 500 metros davam água pelos tornozelos, depois ele continua andando, os próximos 500 metros as águas chegam nos seus joelhos, depois ela se torna um ribeiro, e daqui a pouco Ezequiel tem que nadar para atravessar, e era um rio, né? As águas que começou molhando seus dedinhos, lá nos tornozelos, foi aumentando, chegou no tornozelo, foi crescendo, e aí virou um rio para ele. Qual era o propósito disso? Que significado tinha essa visão? Bom, o propósito é que era necessário que Ezequiel pudesse ver, passar, ele tinha que percorrer todo aquele rio, para que ele tivesse uma dimensão da extensão e a profundidade do ribeiro, para que ele pudesse reconhecer a fonte de todos esses milagres. Essa experiência da imersão do profeta nas águas, ela tem uma implicação teológica muito profunda, conforme diz o Evangelho de João, capítulo 7, versículos 37 a 39,
Esse aqui é João 7, 37 a 39, diz assim: no último dia, o grande dia da festa, Jesus se pôs em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de águas vivas correrão no seu ventre. E isso Jesus estava falando de quem? Ele estava falando do Espírito Santo, versículo 39, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, né? Porque Jesus ainda não tinha sido glorificado e tal, mas que depois o Espírito seria dado e eles receberiam o Espírito Santo. Bom, 378 vezes a palavra ruá significa, né, vento, sopro, hálito, espírito, e também pode significar Espírito Santo, dependendo do contexto ao qual ela poderá ser aplicada, né? No Antigo Testamento essa expressão no hebraico aparece 378 vezes, sendo que delas 52 são no livro do profeta Ezequiel, mas como eu falei aqui, a palavra precisa do contexto para saber ao que exatamente estamos falando. Se estamos falando simplesmente de um vento, sopro, de um hálito, de um espírito como apenas um ser vivente, ou se é em específico ao Espírito Santo. No caso do Espírito Santo, 14 vezes que esta palavra ruá se refere ao Espírito Santo no livro do profeta Ezequiel. Então, 378 vezes essa palavra ruá ela é descrita no Antigo Testamento, 52 vezes ela é citada, das 378, 52 são no livro do profeta Ezequiel, cabendo interpretação de acordo com o contexto, e aí 14 dessas são referências diretas que falam sobre o Espírito Santo, né? A imersão de Ezequiel nessas águas pode ser comparada ao crente cheio do Espírito Santo, visto que a água é um dos símbolos do Espírito Santo. 1 João 5,6 diz que este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Bom, os símbolos do Espírito Santo são reflexos de suas múltiplas operações. O próprio Jesus se referiu ao Espírito Santo ao falar dele no discurso de João capítulo 7, quando Jesus está falando lá, quem tem sede venha a mim e beba, e beba, né? Quem tem sede venha e beba. É uma referência também que Jesus está falando, que ele daria o seu Espírito, né? Porque é ele que nos dá o seu Espírito, e o Espírito Santo glorifica Cristo. O Espírito Santo ele é ilustrado, uma ilustração que é feita sobre ele, pedagogicamente, para que a gente possa compreender, né, com a água, né? Há uma ilustração do Espírito com a água. Assim como a água é indispensável à vida de qualquer ser vivo, da mesma maneira o Espírito Santo é indispensável à vida do crente. Sem água a gente não vive. Eu tenho aqui um copo de água do meu lado aqui, para eu beber, e eu tenho que beber água todo dia, todos nós, senão a gente morre. Sem água o ser humano morre. Espiritualmente, sem o Espírito Santo, o homem morre. Não há um verdadeiro cristão sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não há cristianismo autêntico. Se alguém diz que é crente e não tem o Espírito Santo, pode fazer o convite para ele aceitar Jesus, porque ele não é crente, porque tem que ter o Espírito Santo. Ok? Então, mas Jesus é a fonte da água viva. Mas, né? João 4,14 diz: aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. E é Jesus que está dizendo: a água que eu lhe der. Porque a água que eu lhe der se fará uma fonte de água jorrar para a vida eterna. É Jesus que nos dá desta fonte cristalina, desta água pela qual nós devemos beber dela. Está falando aqui da ação do Espírito sobre as nossas vidas. É Jesus quem nos dá o seu Espírito. E o Espírito nos leva a glorificar a Cristo. Que coisa mais linda, né? Glorificar o Pai, glorificar a Cristo. Que missão linda o Espírito Santo tem para nós, para as nossas vidas. Por isso, dependemos do Espírito Santo, precisamos dele. Sem o Espírito Santo não somos nada. Não queira fazer nada sem o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo somos um zero à esquerda. Não podemos fazer nada. Não temos vida sem o Espírito. Bom, o outro ponto aqui: imersos nas águas e no Espírito, conforme os versículos 3 a 5 aqui da nossa lição. Bom, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus, é uma pessoa, né? É interessante que em Mateus 28, Jesus, ao falar, quando ele já está assunto ao céu, quando ele fala sobre a grande comissão que a igreja deveria ter, ele deixa bem claro, dizendo no versículo 19: portanto, ide a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Como ele pode ser uma pessoa,
e os crentes serem cheios deles. É uma linguagem figurada, né, para falar sobre a ação, e é uma expressão que ela fala sobre a vida cristã, uma vida de sujeição, de dependência dos crentes que estão sob o domínio do Espírito. Por isso que Paulo diz em Efésios 5,18, não se embriaga com vinho, mas encha-se do Espírito Santo, mas enchei-vos. A palavra enchei-vos é uma palavra que denota continuidade, ato contínuo. Não é alguém que vai num culto e diz, eu saí de lá cheio do Espírito Santo e agora vai servir por um ano. Não, enchei-vos aí é uma palavra que denota ato contínuo, tá bom? Vamos lá para a gente adiantar aqui. Bom, eu quero falar aqui como um auxílio para te ajudar também sobre as águas através do templo. Bom, a repartição da terra que começou a ser descrita no capítulo 45, ela vai continuar no capítulo 47 até o 48. Mas aqui nós encontramos parece que uma fresta, um interlúdio poético, né, acerca das águas refrescantes para as nações. Elas vinham debaixo do umbral da casa, que era o templo, né, para o Oriente. Essa água da redenção, ela vinha debaixo, ela borbulhava, né? É interessante que é uma figura de linguagem que podemos chamar de onomatopeia, porque é nessa figura de linguagem, é um som que traz uma definição de interpretação ou significado para alguma coisa, e Ezequiel vê essas águas, como a expressão melhor seria como borbulhando, né? Começa a borbulhar, e aí ele vê essas águas, então, tendo aquela descrição linda que vai se tornar num grande rio lá para frente. Bom, tópico número 3, sobre o contexto geológico do Vale do Mar Morto. O Arabá em hebraico é Aravá, significa árido, lugar árido, mas aparece também no Antigo Testamento como planície. É o nome de um vale que estende desde a Galileia até o norte de Israel e vai até o Golfo de Acaba, no sul do país, nas margens do Mar Vermelho, conforme Deuteronômio 1, por exemplo, fala. Nessa região é que está localizado o Mar Morto, ou Mar Salgado. Parte da região era território da antiga Pentápolis, que incluía as cidades de Sodoma e Gomorra, isso bem passado, né? Cuja destruição ajudou também em trazer esterilidade nessa região, de modo que ali não nasce planta alguma, nem mesmo capim, nessa região ali da chamada Pentápolis, né? No entanto, a palavra profética, ela contempla o surgimento de abundância de árvores nessa região, como resultado das bênçãos vivificadoras que Jesus vai trazer no período do milênio. E o Mar Morto está nesse contexto, né? E aí fala-se, no versículo 8, que sobre essas águas, elas serão levadas ao mar e sararão as águas do mar. Então esse rio que Ezequiel viu, que começa lá, é interessante. O rio começa onde? Começa no templo. E aí ele vai aumentando aquelas aguinhas pouquinhas, que Ezequiel vai entrando. Ezequiel entra dentro dele para ele sentir o peso da dimensão daquelas águas. E aonde aquelas águas vão desaguar, aonde elas serão jogadas, aonde elas serão lançadas, elas vão desaguar justamente no Mar Morto, trazendo vida novamente para o Mar Morto. Apesar do nome, o Mar Morto, não é mar e nem está morto, em certo sentido, né? Trata-se, na verdade, de um lago. Na verdade, ele é um lago formado por uma água muito salgada, sendo por isso chamado também de Lago Asfaltite, né? Que seria o nome dele. O nome é chamado Mar Morto porque ele não produz vida como a gente está acostumado nos rios e no grande mar. Por isso ele é chamado de Mar Morto. Na verdade ele não produz, ele só recebe água e não produz. Ele recebeu esse nome em função, na verdade, da afirmação de que nesse local não é possível haver vida, né? No entanto, sabe-se que há sim ao menos uma forma de vida habitando nessas águas. É uma bactéria, por nome Alaroarcula marismortu. É uma bactéria que sobrevive, né? Mas ele é chamado de Mar Morto porque ele tradicionalmente ele não tem vida como as águas comuns de qualquer lugar pode produzir vida.
né? Esse mar é o Mar Morto, ou Mar de Sal, ou Mar Salgado, Mar das Campinas, ou Mar de Arabá, como ele pode ser conhecido aí em alguns trechos bíblicos, né? Como Gênesis 14:3, Josué 3:16 e Deuteronômio 3:17. Interessante que o Mar Morto ele se localiza numa depressão mais profunda do planeta, a cerca de 396 metros abaixo do nível do mar, e é alimentado pelas águas do Jordão e de alguns pequenos córregos. Ele tem um comprimento máximo aí, já teve uma diferença em alguns momentos da história, né? Mas ele mudou um pouco geograficamente a sua dimensão, mas ele tem cerca de, pode variar entre 50, alguns até dizem 80 quilômetros, né? E é uma largura máxima de cerca de 18 quilômetros, e é alimentado pelo Rio Jordão e banha a Jordânia, Cisjordânia e Israel. Ele não possui escoamento natural, as suas águas são eliminadas pela própria evaporação. Há um altíssimo nível de salinidade incomum, né, no Mar Morto, e aí ele se torna um solo também salitroso, né, e aonde acaba não podendo ter vida ali comum como nos outros rios. Ela é uma água composta de vários sais minerais, de vários sais, né, alguns dos quais podem ser encontrados nessa região. Para vocês terem uma ideia, na média os oceanos não têm mais do que 3 gramas por 100 milímetros de água, né, de salinidade. No Mar Morto, essa taxa de 30 a 35 gramas de sal por 100 ml de água, enquanto que, né, a média dos oceanos é de 3 gramas de sal por 100 ml nos mares. No Mar Morto é de 30 a 35 gramas por 100 ml. Vocês vejam a loucura que é, mais de 10 vezes o índice de sal. Por isso não há vida nessas águas, é uma fonte de riqueza mineral, por outro lado, né? Por isso então que Ezequiel profetiza que esse mar, né, o Mar Morto, ele será curado. Ele vai receber a bênção da cura. E essa cura vem da onde? Ela vem pelas águas. E que águas? As águas que brotarão lá do templo. Então o Mar Morto terá vida novamente. E Ezequiel diz que vai chegar vida, vai chegar as águas trarão vida, né? As águas elas serão vivificadoras para o Mar Morto, e as águas que vêm do templo. Isso faz lembrar da criação, do projeto original de Deus, que tudo que Deus faz é bom, é perfeito e tem um bom significado. Bom, Ezequiel também fala no versículo 11 sobre os charcos lamaceiros com sal que não serão restaurados. Embora o Mar Morto será parte dele, grande parte dele, ele como um todo vive, ele retornará a produzir e terá aquela água boa, mas por outro lado, Ezequiel também fala sobre alguns lamaceiros que continuarão com sal e não serão restaurados. Bom, o Vale do Jordão é uma depressão geológica na qual o Mar Morto se encontra. Esse mar tem uma água tão salgada que não há vida nele, né? Como nós falamos. Mas as águas virão do templo e irão trazer novamente vida para o Mar Morto. Bom, o que a gente aprende dessa lição? Qual é a conclusão que a gente tira? O que Ezequiel quer falar desta lição? Vamos lá, vamos prestar atenção aqui nesse seguinte ponto. Bom, primeiro, a nação de Israel, ela vai ser restaurada física, que já foi, falta a restauração espiritual, que vai acontecer, né? Essa restauração espiritual vai acontecer quando o povo se converter a Deus e tal, lá no final da grande tribulação. Aí Jesus vem, instaura o milênio. Nesse milênio, nós vamos ver agora um novo templo, né? O novo templo, o templo do milênio, onde Jesus vai restaurá-lo. Parte de alguns sacrifícios vão acontecer, mas de forma memorativa, é apenas um memorial. Jesus estará presente, por isso que a arca não estará mais presente ali. E aí o que vai acontecer com a presença de Jesus lá? E Jesus vai governar o mundo e tal, isso a gente vai ver mais na escatologia e tal.
mas especificou aqui, o que vai acontecer? Esse novo templo, o que ele vai produzir? Além de ser um lugar bom, agradável, onde a glória de Deus voltará para ele, estará ali presente, porque Cristo estará ali presente, Ezequiel agora vê que depois do templo ser um templo novo, restaurado, a glória de Deus voltou para ele, o que vai acontecer? Ezequiel vê, saindo do altar, águas brotando, e essas águas vão em direção aonde? Ao Mar Morto. O que significa dizer? Que na visão de Ezequiel, que depois da restauração física e espiritual da nação, o templo será restaurado, Jesus estará lá governando no milênio, nesses 1000 anos, e aí brotará desse templo águas, essas águas irão até o Mar Morto, trarão vida novamente ao Mar Morto, naquela região ali, né, haverá produção novamente de frutos, uma restauração da terra. E que outro aprendizado a gente tira dessa lição? É aquela de que assim como Ezequiel, ele mergulha naquele mar, naquelas águas ali daquele rio que se transforma com aquelas águas que saem do templo, assim como Ezequiel mergulha naquelas águas para ele ter dimensão do que estaria acontecendo. E as águas são um símbolo do Espírito Santo. As águas representam uma ação do Espírito, uma ação vivificadora, porque essas águas serão vivificadoras para o Mar Morto e para aquela região toda ali. Nós aprendemos também que no milênio o Espírito Santo será derramado como nunca foi antes, porque o profeta Joel, quando ele profetizou, ele disse que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a terra. Só que quando Pedro, em Atos 2, fala da descida do Espírito Santo, quando o Espírito Santo vem, marca, né, aquele período áureo da igreja, o nascimento da igreja primitiva, é interessante que o apóstolo Pedro ele repete as palavras de Joel, mas ele diz assim que diz Deus, nos últimos dias derramarei do meu Espírito. Ele não fala derramarei o meu Espírito, mas derramarei do meu Espírito. Então há uma diferença aí. Pedro, pela revelação do Espírito Santo, entendeu, talvez ele não entendeu tudo 100%, talvez ele não tenha, não sei se ele entendeu o que Ezequiel estava falando, mas o Espírito Santo, que inspirou a Pedro, deu a ele a interpretação dele falar a palavra correta, porque Joel havia falado do derramamento, que Deus iria derramar o seu Espírito. Agora Pedro diz que Deus derramou do seu Espírito. Então Joel profetiza numa dimensão maior e global o derramamento do Espírito Santo, mas é o Espírito que será derramado. Já Pedro, quando ele fala em Atos 2, ele está falando de um mover do Espírito que começou ali, mas ele não seria ainda global no sentido de que todos o receberiam ao mesmo tempo e a glória do Senhor já estaria cheia, estaria inundando o mundo inteiro a partir daquele momento. Esse derramado do Espírito Santo, em Atos 2, ele começa na igreja e ele é derramado no coração de quem busca, de quem pede. Estamos falando do batismo com o Espírito Santo, dos dons, da ação do Espírito que vem, vivificadora em nós e tal. Mas esse derramado do Espírito em Atos 2, ele não é pleno, total, como vai ser no milênio. Lá no milênio vai se completar e concretizar aquilo que Joel falou. Aí será um derramamento onde o Espírito Santo será derramado de uma maneira ampla, total, como ainda não tinha sido antes. Bom, só quem teve o Espírito Santo plenamente foi Jesus, né? Nele residia toda a plenitude da divindade. Paulo fala sobre isso. Só Jesus. Por mais que alguém fosse cheio do Espírito, homens de Deus, né? Com ministério incomparáveis como Moisés, Elias, Paulo, Eliseu, homens de Deus no passado, né, como Daniel e outros mais, uma vida fabulosa, sem ter o que falar contra, homens de Deus com caráter ilibado, uma conduta exemplar, uma comunhão com Deus, algo profundo, mas eles tinham derramamento do Espírito de forma parcial, como nos dias atuais,
Se você ler lá o livro, por exemplo, Heróis da Fé, você vai chorar de ver homens que se colocaram na presença de Deus. Mas, ainda assim, esse derramado Espírito não é aquele que não está naquela dimensão total, como Joel falou. É o mesmo Espírito, é o Espírito Santo, mas não está naquela dimensão total que ainda vai acontecer aqui, nesse contexto, agora lá do milênio, né? Então, o objetivo da aula é esse. É mostrar que, depois do templo restaurado por Jesus, lá no milênio, Jesus estará lá, a glória de Deus agora já voltou para ele, e aí o que vai acontecer? Essa glória de Deus ela não ficará isolada, ela não será algo apenas que terá um grande efeito, o produto dentro do templo, mas águas brotarão do templo, e essas águas irão curar o Mar Morto, vai fazer com que a vida volte ali novamente, e também simbolicamente ali esta visão está representando aquilo que vai acontecer em cumprimento a Joel, em cumprimento ao que Deus já falou no Antigo Testamento, e que a gente pode entender à luz de todo o Novo Testamento, onde o Espírito será derramado naquele contexto ali. Bom, as águas terapêuticas do rio da visão de Ezequiel saem debaixo do umbral, e as águas cristalinas que saem do trono de Deus e do Cordeiro em Apocalipse apontam para Cristo e o Espírito Santo. Que coisa linda, né? É significativa a presença do rio no Éden, no princípio, né? Lá no início da Bíblia, a Bíblia fala, né, do rio, né? Fala de águas, né? Já desde o início. A Bíblia toda está repleta da descrição falando de mar, de água, né? No relato da criação e do rio da vida no mundo vindouro, o rio da visão de Ezequiel fica entre eles, ou seja, entre o primeiro e o último. Veremos em tudo isso a restauração escatológica da terra e o derramamento do Espírito Santo sem medida. Que coisa linda! Se hoje a gente já sente a presença do Espírito Santo, a gente fica numa emoção, numa alegria tão grande. A igreja primitiva sentiu isso. A história dos avivamentos mostra isso. Aliás, já fica o convite, porque o próximo trimestre fala sobre o avivamento, né? Vamos estudar aí sobre os avivamentos, né, no próximo trimestre, mas isso é lá para o próximo trimestre, ok? Por enquanto aqui, vamos ao livro do profeta Ezequiel. Bom, mas o Espírito vai ser derramado de uma maneira como nunca foi antes. É um derramamento do Espírito sem medida, em cumprimento a Joel. Bom, na igreja primitiva o derramar foi do Espírito, é uma paráfrase de Pedro, né? Mas no milênio o Espírito será derramado de uma maneira sem medida. A imersão nessas águas pode ser comparada ao crente cheio do Espírito Santo. É o grande foco para nós, hoje específico. Bom, a lição, ela é futurista, porque vai acontecer isso lá na frente, tudo isso vai acontecer no milênio. Mas eu quero terminar com uma última palavra dizendo o seguinte: embora o milênio ainda vai chegar, Jesus vai voltar, vai arrebatar a sua igreja, vai ter a grande tribulação para os que ficarem aqui, que a grande tribulação vai ser uma correção para Israel e para o mundo, né? Não é para a igreja, né? Jesus vai implantar o milênio, estaremos com ele no milênio e tal. Mas você não precisa esperar, como crente, você não precisa esperar o milênio para ser cheio do Espírito. Claro que lá a gente vai ter, né, numa dimensão sem como comparar, né? Mas você pode receber o Espírito Santo hoje, agora, se você quiser, a partir de hoje. Então, leve uma vida de santidade, de pureza, arrependa-se dos seus pecados, clame a Deus, ore a Ele, leia a sua palavra, alinhe-se com a palavra. Você quer a bênção de Deus sobre a sua vida? Você quer a ação do Espírito Santo? Eu sempre digo o seguinte: o grande segredo para Deus nos abençoar e fazer a sua obra na nossa vida é o nosso alinhamento com a palavra. Não é o determinismo, não é porque você diz, eu tenho fé, eu determino. Não é nada disso. Você tem que ter fé, mas você tem que estar alinhado com a palavra. Se você se alinhar com a palavra, crer nela, viver ela, você pode dizer, Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito, eu preciso do Espírito Santo, eu dependo, eu quero mergulhar nas águas do Espírito, e o Espírito virá sobre você, Jesus te encherá do seu Espírito. Que Deus te abençoe, obrigado por mais esta aula, vocês me acompanharem ao longo de todo esse tempo, esperando aí, quem sabe, na próxima aula nós nos revermos mais uma vez. Fique com Deus, meu abraço a todos os professores, alunos da Escola Dominical, os líderes, aos pastores, aos superintendentes da Escola Dominical, que Deus te abençoe. Um grande abraço
e até a próxima com a bênção do Senhor. Que Deus te abençoe. Amém.